Voltamos agora com Saúde para Todos com o Dr. Tadeu de Góes. A gente está falando aqui um pouquinho no intervalo sobre os problemas da tireoide, né? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Queria saber um pouquinho a diferença desses dois e quais são os sintomas dessas doenças. Bom, o hipotireoidismo é a pausa da tireoide, é uma dessas pausas que a gente estava comentando. Então você vai ter uma diminuição dessa produção hormonal. O hipertireoidismo ao contrário. O hipotireoidismo ele pode ser considerado então como uma pausa, uma evolução normal da pessoa, né? Não normal, mas natural da pessoa. O hipertireoidismo a gente poderia considerar como uma doença propriamente dita, né? É muito comum hipotireoidismo, nós temos muitas pessoas com este problema, grande parte delas não sabem disso. E uma das dificuldades que a gente tem é, primeiro, que muita gente não procura o médico, segundo, que muita gente não faz o exame, e terceiro, que a gente tem um valor de referência laboratorial, que hoje, felizmente, está mudando, mas ainda, em grande parte dos casos, é aceito, que, na verdade, não é correto. Se você pegar o nível normal de TSH, o valor de referência de TSH, que é o hormônio dosado para verificar a tireoide, está lá dizendo que o normal vai de 0,5 a 5,5. É um absurdo uma coisa ser considerada normal de 0,5 a 5,5. Isso não existe. É como você achar que você pode trafegar numa rodovia de 30 km por hora até 300, está normal tudo isso. Não está. Na verdade, em medicina anti-envelhecimento, a gente nem trabalha com valor normal, a gente não trabalha com valor de referência, a gente trabalha com valor ótimo. E os valores ótimos, eles são muito mais reduzidos. Então, para você estar naquele nível de normalidade, são valores bem mais restritos mesmo. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas com hipotireoidismo. Sintomas, os clássicos são uma tendência à obesidade, uma dificuldade de concentração, intolerância ao frio, queda de cabelo, um aumento do nível de colesterol. Tem muita gente que tem um colesterol muito elevado e se alimenta corretamente. Muitas vezes esse problema, o que está gerando esse colesterol elevado é exatamente o hipotireoidismo, né? Então é aquela pessoa assim que tem um pouquinho de dificuldade de concentração, raciocínio um pouquinho mais lento também. Claro que tudo isso em vários graus, né? De leve, moderado a acentuado. Tá? Como é que é feito esse teste do hipotireoidismo? É basicamente uma avaliação clínica, né, com anamnese, exame físico e um exame de sangue, em que você dosa o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, o T3, que é o hormônio fundamental, primordial da tireoide, é o hormônio que realmente tem atividade biológica, e o T4, né? Você dosa esses três, junto com a clínica, você estabelece se essa pessoa tem hipotireoidismo. Agora tem um testezinho muito interessante que eu vou dizer para você e aos internautas para verificar hipotireoidismo. Um teste muito legal. Você verifica a sua temperatura matinal axilar durante 5 dias. De preferência usando aquele termômetro antigo ainda de mercúrio, que agora foi proibido o comércio, né? Mas usa aquele termômetro de mercúrio e, ao acordar, põe na axila, deixa ali uns 4 minutinhos e observa a tua temperatura. Agora você observa do jeito que você estiver quando acordar. Se estava com ar-condicionado ligado, permanece ligado. Se estava com coberta, permanece com coberta, tá? Do jeitinho que você estava. E anota aquela temperatura. Naturalmente, você não vai fazer isso num dia que você estiver com febre, por exemplo, com uma gripe, né? Anota. Durante 5 dias. Você soma e tira a média, divide por 5. Se essa temperatura estiver abaixo de 36,5, olha, é um fortíssimo indício de hipotireoidismo. Muitas vezes a gente no consultório considera isso até mais relevante do que o dado do exame laboratorial, porque isso praticamente não tem erro, e o exame de laboratório está sujeito a erros de várias ordens, né? Então esse é um testezinho bem simples e muito fiel
praticamente patognomônico daquela condição de hipotireoidismo. E o tratamento também é feito através da modulação hormonal? Aí você usa modulação hormonal. Você pode usar também, quando a gente usa a modulação hormonal, a gente faz uma associação do T3, que como eu referi, é o hormônio que é realmente o mais efetivo, é o biologicamente ativo, associado ao T4, que nas vias metabólicas tem a sua finalidade. Ou você pode usar o hormônio sintético. É mais comum ver as pessoas usando o hormônio sintético, que é o T4. Né? Também supre esse tratamento na maioria dos casos. Como estava falando aqui pra gente que modulação hormonal é diferente da reposição dos hormônios sintéticos, né? Por que é geralmente mais procurado ou mais realizado esse tratamento com hormônios sintéticos? Porque é o mais disponível e o mais em conta no mercado. E ele é mais disponível porque a indústria farmacêutica não tem interesse na comercialização do hormônio bioidêntico, visto que, por ser uma coisa já existente, você não pode ter patente daquela tua descoberta. Na verdade, você não descobriu nada, sempre esteve ali. Agora, quando você muda alguma coisa na fórmula daquele hormônio, ele passa a ser um hormônio sintético, aí você pode obter uma patente, você pode comercializar e ter lucros advindos desse comércio. Então, existe um interesse muito maior da indústria farmacêutica na divulgação desse tipo de reposição hormonal do que com o hormônio bioidêntico. Razão pela qual, na imensa maioria das vezes, quando a gente vai fazer modulação hormonal, nós fazemos com hormônio bioidêntico que deve ser adquirido em farmácias de manipulação, ele tem que ser manipulado. Para a gente finalizar, eu queria que tu dissesse agora para os nossos internautas como é que o pessoal faz para fazer esses testes, principalmente as mulheres, né? Qual é a frequência que elas devem ir no médico, procurar um médico para fazer esse tratamento preventivo, no caso? Bom, se eu entendi a tua pergunta, você está falando em termos de ginecologia. Isso. Olha, cada caso deve ser individualizado. Via de regra, se está tudo bem com o paciente, não tem nenhuma manifestação clínica, não tem um antecedente familiar importante de alguma doença mais grave, como câncer, se os últimos exames estavam normais, a frequência anual está muito boa para ela fazer o seu exame preventivo, por exemplo, né? Agora, você detecta alguma normalidade nesse exame, pegar uma coisa do dia a dia muito comum, o preventivo alterado como a displasia cervical, né? Por ação do papilomavírus humano. Bom, você tem que ver essa paciente com mais frequência, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Né? E à medida que a mulher vai envelhecendo, aí também alguns exames vão se tornando um pouquinho mais necessários. Mamografia, aconselha-se uma basal aos 35 anos e a partir dos 40, se não tem nenhum antecedente familiar, realizar também anualmente. Mas, via de regra, a frequência anual satisfaz a necessidade da maior parte das mulheres. Encerramos agora o Saúde para Todos. Obrigada pela entrevista, doutor. Imagine, foi um prazer. Voltamos na próxima quarta-feira.